Olá, muito feliz de estar mais num episódio desse podcast. Hoje a gente vai falar sobre as guerras travadas no nosso mundo interno. Essa matemática que surgiu no último encontro de arte criativa, quando a gente estava ali partilhando e a gente trouxe nossas experiências. Será que a gente trava uma guerra, né, com a nossa rispidez, com o nosso julgamento, com aquele crítico interno, aquela crítica interna que surge quando a gente está ali num momento de criação e vem aquela voz, né? Você não sabe nada, tá tudo errado, tá feio, tá horrível, tá uma confusão isso aqui. Vem aquela, parece que emerge aí um monstro e aí a gente se sente aí fracas, né, diante disso e a gente quer destruir essa esse ser, né, íntimo nosso, que julga, que critica, que nos sabota, que traz ali uma fala tão ríspida de perfeccionismo. Aqui eu vou trazer a pergunta para ser respondida neste episódio: é guerra? É paz? O que será? Como é a postura que a gente tem diante disso? Fica aqui comigo que a gente vai conversar sobre isso nesse episódio de hoje. Guerra, paz. Todos nós já tivemos aí um contato íntimo com a voz que castra, com a voz que nos que surge, emerge dentro de nós, exigindo da gente algo, né? Desqualificando o que a gente está fazendo, o que a gente está produzindo. Aqui, meu exemplo é na prática artística, na experimentação da arte, através dos grupos e através dos grupos de arte que eu facilito, né? Facilito grupos de arte. Se você quiser conhecer aqui na pausa aqui desse podcast, pode olhar aqui na descrição, vai lá nas redes sociais, pode me mandar mensagem que eu te explico um pouquinho como funciona. E também na minha própria experiência. Eu falo aqui, já disse em outros episódios, que o meu trabalho, ele é através da minha vivência. Meu maior conhecimento vem a partir da minha prática íntima comigo, né? Da experimentação da arte em mim, dela como minha amiga, como minha companheira. E sempre, sempre, sempre me defrontei com a voz que castra. Muitas vezes a voz que castra, a voz que julga, a voz que impõe um perfeccionismo, a voz que diz que não está bom o suficiente, a que inibe até um ponto de você não conseguir criar. E se eu fosse desenhar essa voz, eu colocaria ela algo muito rígido, muito duro, né? Algo ali muito, muito concreto, né? Por mais que não seja visível, ele passa a ser visível dentro de nós. É como se tivesse um ser que brotasse dentro de nós, nos dizendo. Às vezes a gente nem consegue perceber, porque é como se a gente não tivesse se descolado. Não parece até que somos nós mesmos. Às vezes surge como um incômodo, com um nervosismo que a gente não consegue explicar, com uma insatisfação constante com o que a gente cria, não só na arte, aqui numa prática artística, mas com qualquer coisa que a gente vai fazer e vai trocar no mundo, ou com a nossa própria expressão no mundo, com a nossa forma de ser no mundo. A gente está sempre com aquela sensação de inapropriado, sabe? Como se a gente precisava estar se consertando todo o tempo. Essa voz, né? Essa voz que surge, essa voz que emerge dentro de nós, essa autocrítica, essa castração forte que vem de nós, né? A gente tem um ímpeto de querer brigar com ela. Não, então, quando a gente está ali naquele movimento, vamos trazer aqui para a arte, quando a gente está ali no movimento de criação, quando eu, por exemplo, facilito alguma atividade artística e que ali eu mesma estou, me colocar como exemplo, eu mesma estou ali manuseando, criando, de repente eu começo a observar essa voz, olha, o que vão achar, né?
o que, que vão achar disso que você está fazendo, principalmente porque eu me coloco a gravar o meu processo, então vão achar feio, né? Ou não está bom o suficiente, e você não está fazendo direito. Vem aí diversas falas junto de mim. Então, quando a gente está ali naquele movimento e essa voz surge, o nosso condicionamento, né, nós fomos ensinadas a guerrear com essa voz. Aí a gente começa ali a querer que ela acabe. A gente entra em processos, muitas vezes até terapêuticos, para acabar com a autocrítica, para acabar com o julgamento, para acabar com essa voz. Nosso maior intuito é terminar com isso. A gente quer enfraquecer ela, né? A gente quer trazer com que ela fique nula. Então, muitas vezes, quando eu recebo as participantes e quando eu também me recebo no meu próprio processo criativo, no processo artístico, eu me vejo e encontro também com as participantes com um desejo de não ter mais essa voz dentro delas, né? Dentro de mim. Então, eu quero que essa voz acabe. Então, eu quero fazer a minha arte e não conviver com ela, não conviver com essa voz dentro de mim. Eu crio essa ilusão de que eu vou estar ali num processo em que, ou fazendo uma metodologia que vai conseguir com que eu elimine essa voz. E aí que está o nosso engano. Nosso maior engano está em a gente achar que a gente vai acabar com essa voz. Nosso maior engano está em a gente entrar numa postura em que a gente está guerreando, então que a gente está numa guerra. Olha só que, vamos parar aqui, dar uma pausa nisso e pensar. Você está no seu processo artístico, no seu processo criativo, no seu processo de expressão à vida. Surge, sei lá da onde, sei lá por quê, por que motivo, a voz da autocrítica. Não vamos especular aqui, gente, da onde surgiu, se foi culpa de A, B ou C, do sistema. O fato é que está inerente na nossa sociedade, está inerente no nosso mundo contemporâneo, essa voz dentro de nós. Essa voz que representa muitas vozes, essa voz que foi construída por muitas e muitas vozes, né? 7 bilhões a quase 8 bilhões de pessoas no planeta, com essas vozes aí, vamos pensar como se essa voz que chega para a gente, ela fosse uma representação de todas as vozes, de todos os seres, né, humanos, em que estão ali naquele dilema, né, de se expressar. A gente não vai ignorar nessa forma como a gente está organizando o nosso sistema, em que a expressão ela é tolhida, né? E aí que a gente tem essa castração à expressão desde muito cedo na nossa infância. Então, olha quanto de energia, né, de força essa voz tem. Enorme. Então, a gente não vai guerrear com ela, porque não é o nosso intuito guerrear. Nosso objetivo não é guerrear, não é acabar com essa voz, não é formar uma guerra. Pelo contrário, a gente está, e o que cabe a cada um de nós, foi que a gente conversou nesse último encontro, que cabe a cada um de nós é nos transformar, não transformar a voz. Então, quando eu entro num processo de criação, de expressão na vida, me defronto com essa voz da autocrítica, do julgamento, e tomo a postura de guerrear, de querer acabar com ela, eu estou, na realidade, aumentando ela dentro de mim, a força dela dentro de mim, e saindo do meu foco, do meu objetivo, que é me expressar. Eu estou saindo do meu foco, do meu objetivo, que é me transformar. Então, o maior objetivo dentro das minhas oficinas de arte, dentro dos meus grupos de arte, dentro da minha prática artística, é facilitar a minha expressão, facilitar a expressão das participantes e
facilitar essa autotransformação, essa mudança de olhar, essa mudança de conduta diante dessas vozes que aparecem, dessas vozes castradoras, julgadoras. Eu não tenho como modificar a voz, eu não tenho nem como garantir que ela vai sumir, porque não é esse o objetivo. O objetivo nosso é, de cada um de nós, né, dentro daqui da minha proposta, é nos transformar, é transformar a minha postura diante do que eu observo como castração. Não mais me inibir, não mais me restringir. É chamar ela mesmo para participar. Ah, então tá bom, tá feio, mas eu vou continuar fazendo isso mesmo. É verdade, pode estar feio mesmo, mas eu não estou me importando com isso. Não é esse meu objetivo aqui. Se está feio, se está bonito, se está certo, se está errado, se eu posso, se eu não posso. Porque o combinado que eu fiz comigo mesma aqui, agora, nesse momento de expressão, é deixar fluir o que vem de mim, através dos meus traços, através das formas que eu quero produzir, das cores que eu quero colocar no papel, mesmo que fique tudo marrom, tudo cinza, tudo bem misturadinho. Porque não é o resultado final que para mim está importando agora. É esse processo, é essa conversa íntima comigo, é eu me conhecer de outra forma. Então, obrigada, voz, porque você está aí, né? Como uma muralha, como uma rocha, querendo garantir um território. Tudo bem. A voz está fazendo a parte dela. A gente tem que ocupar a nossa parte. Ocupar uma nova forma de ver. E aí, como eu falei também para os participantes, a gente teve esse momento lá no grupo, que assim como essa voz é enriquecida por inúmeros fatores, né? Essa voz da castração, do julgamento, e não é porque ela é a vilã, ela não é a vilã, ela é simplesmente uma voz, uma expressão do nosso sistema, e como tal tem total liberdade de se expressar. O que cabe a nós é nos coligarmos, né, com uma outra forma de ver a vida. E que, assim como nós também estamos aí nos coligando com outra forma de ver a vida, uma forma em que eu não preciso me castrar, não preciso me julgar, não preciso dizer se é certo ou se é errado, eu aceito a minha expressão tal como ela é, eu aceito a minha arte tal como ela é, eu não tenho receio, não tenho medo de me expor, de me expressar ali, naquele momento. Tal como nós estamos fazendo ali no nosso silêncio, também muitos estão fazendo. Então, assim como essa voz é enriquecida, a voz da castração é enriquecida, a voz dessa expressão em nós também é, por muitos outros. Então, o que nós estamos, na realidade, aqui trabalhando é uma soma de pontos de vista distintos do que é a vida como um todo. Então, nem a voz da castração, do julgamento, da crítica é a vilã, nem a gente é um assim. Então, portanto, não tem uma regra, não tem uma guerra aí. Nós não estamos travando uma guerra. Nós simplesmente estamos cooperando, comungando do mesmo espaço, convivendo. E conviver harmonicamente com essas vozes que emergem é o objetivo. Sem sair do nosso objetivo de nos ver de forma diferente, porque a gente foi acostumado a ver através dessa voz. E aí, a partir do momento que a gente olha ela distintamente, essa voz, essa condição de julgar, estou aqui denominando como voz, você pode denominar como você quiser, né? E você está vendo diferente, você mesmo, você está se colocando de forma diferente. E aqui eu vou pescar, né? Vou puxar uma fala que eu falei lá no grupo, para trazer aqui no podcast, de que
a postura da artista, e é isso que eu exercito comigo, é isso que eu trago de exercício lá nos grupos de arte, que a gente exercitar essa postura da artista, deixar emergir a artista em nós. E a artista em nós não tem medo de se expor. A artista em nós não se inibe por conta de um comentário ou outro que surja em nosso íntimo. A artista em nós simplesmente faz a sua boa arte, seja ela julgada feia ou bonita, certa ou errada, confusa ou contida, não importa. Porque o objetivo da artista em nós é o processo em si, é o deleite nesse processo, é o deleite da expressão, é o deleite de se construir. A obra da artista, ela não é finalizada em um quadro, em uma folha de papel, ela é contínua. Ela não se encerra quando o pincel cai, o lápis deixa de desenhar, ou o corpo deixa de se movimentar, ou os acordes deixam de tocar, ou as mãos deixam de tecer, como você queira aí colocar essa arte no mundo. Ela é contínua. Para a artista, a vida é arte, a vida é expressão contínua. Tudo é o seu movimento de criação. E é nesse contato com essa artista inata que todos nós temos dentro de nós, todos nós temos, todos nós, é uma parte nossa. Porque se a gente reconhece que existe essa nossa parte julgadora, como não vai ter o contraponto? E é esse contraponto que a gente está querendo enriquecer. Porque através do enriquecimento e dessa transformação, e o nosso foco, então, é essa transformação interna e não transformação da voz, então a gente volta a atenção para nós e não em algo que surge, né? Sei lá por quê, não é nosso objetivo aqui ficar bisbilhotando como surge, o objetivo é o que eu tenho para me transformar, como eu me transformo ali. Eu quero me ver diferente, é esse o desejo, esse ponto de partida. É essa transformação, assim como quando a gente deixa, então, permite que esse outro lado, essa outra faceta nossa possa emergir, a harmonia. E olha só que grandioso, quando eu fortaleço um outro lado em mim, esse outro lado julgador, ele não está tão forte mais. Mas eu não precisei destruir ele, porque não é esse o objetivo. Ele se compõe de uma forma harmônica. E o que acontece é que a gente está em desarmonia. Por isso que a gente, quando observa, parece que esse lado julgador, esse lado crítico, perfeccionista, como você queira denominar, castrador, ele fica grande. Porque a gente está com pouco alimento no nosso lado que deseja uma expressão fluida, que nos autoriza a criar fluidamente, que nos autoriza a expressar. E é esse lado que a gente precisa ter o foco, que eu conduzo a mim mesma e as participantes dos grupos de arte que eu facilito a terem a atenção, a cuidar, mesmo com essa grande personagem interna falando conosco e nos castrando. E aqui eu deixo, para finalizar, uma passagem que me marcou muito, num livro que eu li sobre a história de Buda, em que ele, depois de suas práticas, depois de meditar, pegava um chazinho, né? Como você queira, uma bebida aí, sentava lá na árvore e chamava, então, o demônio interno dele para conversar. Ele sempre, todos os dias, conversava com esse lado que a gente qualifica errado, né? Com esse lado, sombra. Ele sempre conversava com ele. Mas entenda, ele conversava em presença. Ele conversava em presença e amorosidade. Para a gente construir isso, é necessário um desprendimento de querer guerrear. Buda não estava guerreando, não queria acabar com o demônio.
Ele estava abrindo o seu coração e acolhendo todas as falas daquele demônio interno dele. E é isso que é o convite aqui da arte criativa, é que a gente possa acolher todos os nossos lados, fortalecer os lados que estão enfraquecidos, para que a harmonia então ocorra. E a arte é uma poderosa ferramenta para nos auxiliar nesse processo. É isso que é feito o meu trabalho, e eu espero que você possa ter aí tido alguns insights, que eu possa ter te colocado aqui tudo o que a gente falou, porque foi muito espontâneo quando a gente falou lá no grupo, e eu queria trazer isso aqui gravado, né, para ficar aí, para outras pessoas também poderem acessar. E sempre fica aqui o convite de você participar dos meus grupos de arte, participar das minhas vivências, ou quem sabe, aí, se quiser um contato mais íntimo, agendar uma sessão de pintura comigo, pintura e autoconhecimento, que eu vou ter o maior prazer de conduzir você nesse seu processo de mergulhar criativamente em conhecer a si mesma através da arte. Um beijo e até o próximo episódio.